Vamos seguir aqui no Morning Show. A líder, melhor dizendo, do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou que teve o celular clonado. A reportagem é de Afonso Marangoni. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou que teve o celular clonado neste domingo. Segundo a parlamentar, ela recebeu ligações do próprio número, como aconteceu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no mês passado. Em vídeo publicado nas redes sociais, Joyce Hasselmann disse que os invasores usaram o aplicativo de mensagens Telegram para mandar mensagens e fazer ligações no nome dela. Acontece que eu não uso o Telegram. Eu não uso o Telegram para fazer ligações. Tem uma ligação internacional aqui que eu não faço ideia de onde seja. E algumas ligações aqui, olha, de mim para mim mesma. Né? Como se fosse possível que eu ligasse para mim mesma. Exatamente o que aconteceu aí com o ministro Sérgio Moro. Joyce Hasselmann disse que já acionou a polícia e comunicou a invasão ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E quero deixar bastante claro que um farsante, um bandido, um criminoso, provavelmente da mesma gangue que invadiu o telefone do Sérgio Moro, o telefone de procuradores aí, da Justiça Federal, também invadiram o meu telefone, e isso é caso de polícia. Esses bandidos precisam ir para cadeia. Joyce Hasselmann disse que bandidos mandaram em nome dela mensagens para jornalistas. Tá aí, olha, a gente estava aqui enquanto assistimos a matéria falando sobre, né? Aros está aqui com a gente. Quero saber o seguinte, Aros, a Joyce disse que recebeu ligações do seu próprio número e também dos Estados Unidos. São duas coisas que costumam acontecer com quem está sendo hackeado aí. Pelo menos nesses últimos episódios, né, do folhetim político brasileiro, né? O que você pode dizer a respeito, né, desse episódio especificamente envolvendo a líder do governo, Joyce Hasselmann? Bom dia, Edgar. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Olha só, não está relacionado apenas ao nosso folhetim político. É muito importante que se diga isso. Até como uma medida profilática. Vocês vão falar com o Jean Gorenstein logo mais. Vamos falar sobre medida profilática também para evitar invasões nos aparelhos. Essa tem sido uma técnica usada por criminosos já há algum tempo. As empresas de segurança têm mostrado a evolução dessa técnica, né? Então antes eram links que eram enviados, e aí começou-se a usar o expediente das ligações. Às vezes vem uma ligação até de um número 000000. São ligações muito estranhas que você recebe muitas vezes via WhatsApp, para ficar num dos exemplos. Esse caso dela foi o Telegram, que usa um outro expediente para acesso. Muitas vezes eles conseguem usar o token de acesso do Telegram, que é via, em alguns casos, via SMS. Sim. Então, o cara consegue acessar por algum caminho, e aí algum caminho é porque são muitas as possibilidades mesmo. Então é um link, recebeu alguma mensagem, executou algum arquivo que baixou um instalador, enfim, tem algumas possibilidades. Eu conversava outro dia com um especialista em segurança e ele estava dizendo que cada vez mais essas técnicas vão sendo aperfeiçoadas. Mas o grande ponto comum a todas elas é a vulnerabilidade do usuário. Então, provavelmente, a deputada executou algum arquivo que ela recebeu, sim, ou clicou em algum link, ou ainda pior, atendeu a essa ligação que cria uma conexão direta e o cara ganha o acesso ao telefone. No caso, ela descobriu, né, Aros, recebendo uma ligação do jornalista Lauro Jardim do Globo, né, de madrugada, e ela teve a confirmação de que estaria sendo hackeada, porque sim, ele falou assim, olha, eu tô respondendo aqui as mensagens que você tá me mandando. É isso mesmo ou não? Peraí, mas eu não mandei mensagem nenhuma. Você sabe que tem um ponto nessa história sobre o Telegram e também sobre o WhatsApp, mas muito mais sobre o WhatsApp, que é o seguinte: para você pegar o número da pessoa e fazer a instalação, é um processo relativamente fácil nas operadoras. Então algumas pessoas falam, poxa, mas como é que se conseguiu clonar o meu número? E você só descobre a clonagem do número em si quando da desativação da sua linha ou quando ele faz a ativação do seu WhatsApp naquele novo chip, porque ele não fica ativo em dois aparelhos.
É um processo de segurança. E aí você fala, opa, peraí. Então o meu WhatsApp desativou aqui por quê? E ele pergunta ali pra você, faz aquela verificação pra você. Algumas pessoas, quando notam... Porque pra ser instalado em outro aparelho, ele desabilita o anterior. Quem já fez backup do aparelho sabe que quando você ativa ele num outro, ele perde no aparelho anterior. Então é um mecanismo, é uma forma de segurança, mas que ela tem falhas. Por quê? Porque você usa a linha, e a linha, a falha nesse caso tá o quê? Na operadora. Então são muitas as críticas que eu tenho escutado de especialista também sobre esse processo das operadoras. Tem aplicativo de banco, por exemplo, e isso é gravíssimo. A Kaspersky divulgou um relatório há algum tempo atrás sobre isso, que mandam para você o token via SMS. É pouco usual hoje, alguns aplicativos já tem o token dentro dele, aquele token de confirmação. Sim. Se a tua linha tá clonada, aquele SMS vai para quem? Também pro bandido. E aí o cara tem acesso ao teu aplicativo, porque ele já tem os outros dados, muitas vezes. Consequentemente tem o teu token. A média de prejuízo das pessoas que foram atacadas em uma situação muito parecida como essa aí que a deputada descreve, da clonagem do número, 10 mil reais, segundo a Kaspersky. Então o cara conseguiu criar um transtorno de 10 mil reais para aquelas pessoas. E é um número considerável, foram 5, 10 mil pessoas que acabaram sendo pegas nesse cenário. O que é importante saber, Edgar? Para essas ferramentas, dupla verificação. Sim. E optar por não fazer a dupla verificação via SMS, porque se o número foi clonado e para você pedir um novo chip nas operadoras, você fazer esse processo, isso tem acontecido com brechas, e por isso motivo de crítica dos especialistas, não use o SMS. Porque ele vai aparecer também para quem tá clonado, é uma maneira de você blindar o que tem ali. E muito, muito importante, se alguém, ainda que seja uma pessoa do seu círculo próximo, te encaminhou um link, te encaminhou alguma mensagem suspeito, que estranho, você minimamente falou, peraí, por que essa pessoa tá mandando isso? Essa pessoa nem me mandaria isso. Pega um outro telefone e liga, sabe? A gente não liga mais pras pessoas, mas pega um outro telefone, vai no telefone fixo e liga. Por que você tá mandando isso aqui pra mim? E de preferência não ligue no celular que te mandou aquela mensagem. Sabe o que você tá me falando? Sejamos todos paranoicos, não temos saída para Não é paranoico, mas é um mínimo de desconfiança, Edgar. Caramba, sabe por quê? Porque no comecinho lá, quando a gente tinha aqueles e-mail marketing, lembra aquela história de você ficar mandando publicidade no internet? Os bandidos entenderam que aquele era um comportamento que as pessoas adotavam porque, vem coisa boa na promoção por e-mail. Então você ficava esperando o e-mail da loja. Aí mandava uma baita de uma promoção que até Deus duvida, o camarada clicava, preenchia o cadastro e pronto. Ele caiu numa tática muito comum chamada phishing. Com o celular não é diferente. Então, o que a deputada está vivendo, e ela deve receber um número considerável de mensagens, interage com muita gente, assim como os procuradores lá atrás, e no caso deles talvez com um grau de eficiência e de técnica muito maior do que no caso dela ali, várias pessoas enfrentam. Então é uma situação muito, muito comum. A gente precisa ficar atento. Desconfiar. Se você está recebendo mensagens estranhas, desconfiar quando você passa a receber cadastros e mensagens de lugares dos quais você nunca esteve ou nunca fez acesso para cadastrar nada. Por quê? Porque hoje na internet, e para fechar, Edgar, com esses vazamentos todos que acontecem, a gente não tem como saber se as nossas informações estavam no pacote de informações que foram vazadas ou violadas de empresas, de serviços dos quais nós estávamos cadastrados. O que acontece? Isso está público na internet e tem um comércio paralelo dessas informações. Dados de cartão de crédito, documentos pessoais. E aí uma situação como essa, do sequestro, né, da clonagem do celular, é mais um elemento. Agora eu tenho o seu celular, mas eu já tinha também os seus dados, porque estavam num banco de dados público. Clonei teu celular usando aqueles dados e passo a fazer compras, usar suas informações. Então é importante que as pessoas fiquem monitorando. Opa, peraí, eu nunca acessei esse site aqui, edgar.com. Tá estranho. E aí você começa a se blindar. E no caso específico aí de quem foi clonado, é acionar a operadora, notificar as autoridades, porque eventualmente pode ter algum crime pode ser cometido, alguma fraude cometida com o seu número. E de preferência, se você não souber, o seu celular é bom você não usar. Faça o backup do que você tem que fazer de arquivos e troque o aparelho também. Avisar as autoridades é fazer BO? Faz um boletim de ocorrência, é importante. Porque se a clonagem foi feita via operadora,
né, com alguma falha no processo da operadora, você também precisa notificar a operadora, notificar as autoridades a esse respeito. Sim. Em alguns casos, outro dia uma pessoa aqui da redação me mostrou uma situação, eu até apresentei para uma fonte que cuida dessas questões, ele disse assim para mim, é bom procurar um advogado especializado em crime digital, porque com certeza não foi só o chip. Pelo histórico de tudo que estava acontecendo ali, que eu mandei para ele os prints, ele falou assim, a violação aí foi muito maior. Então é bom você se resguardar, documenta tudo. Prints das conversas, onde você acessou, senhas fortes é muito importante você ter nos seus e-mails e nunca use uma mesma senha para vários serviços. Sim. Porque se foi violado, por exemplo, o banco X, o banco Y não tem que ter a mesma senha para não acontecer uma falha. Fala, Vini. Não, desculpa, Edgar. Muito tem se falado agora do Telegram, por causa do caso do Intercept, agora a Joyce também. Existe alguma rede social que é mais frágil, que é mais suscetível a esse tipo de fraude? Posso responder? Diga. Não, Vini. Não existe. Não existe. Algumas são um pouco mais restritas. Tem algumas que são usadas, inclusive, só pelo pessoal de cibersegurança. E vejam o dilema em que a gente está metido, né? Para você ter o pleno gozo do que a tecnologia oferece, você tem que colocar os seus dados para muitos serviços. Para pegar um carro, para usar o Twitter, o Facebook, o Instagram. Você tem que colocar os dados ali. E dados sigilosos, cartões. Sim, CPF, RG, data de nascimento. O que você faz com CPF, RG, data de nascimento e nome da mãe de uma pessoa? Exato. Não é? Você faz qualquer tipo de compra, sei lá. É muito importante cuidar. Não tem, Vini, nenhuma rede mais... Assim, algumas têm protocolos de segurança um pouco mais eficientes, mas nenhum sistema é 100% seguro. O usuário precisa se proteger. Valeu, Aros. Obrigado pelo papo, queridão. Valeu.